O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em... Faça assim com as suas mãos. Eu quero, na autoridade do nome de Jesus, declarar nessa manhã uma abundância sobrenatural do reino de Deus na sua vida. As suas finanças serão abundantes, a sua casa vai abundar em glória, em poder e conhecimento. O seu casamento vai ser abundante, os seus filhos abundarão da presença de Deus. Você nunca mais, depois dessa mensagem, vai ser a mesma pessoa. Sua vida espiritual vai ser abundante, as suas palavras vão abundar em poder e em graça no Senhor Jesus. A nossa igreja vai ser conhecida em Guarapari como a igreja que vive a abundância do reino de Deus. Eu declaro abundância sobrenatural na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério. Receba a abundância do reino de Deus nessa manhã. Quantos estão aqui nessa manhã? Quantos vão abundar em graça nessa manhã? Deus tem uma vida abundante para você. Sente-se aplaudindo ao Senhor em nome de Jesus. Sabe quando você chega na casa de alguém, a primeira coisa que você vai fazer, depois de conversar um pouquinho ali para dar aquela disfarçada, é a primeira coisa, pode ver, é padrão. Você vai chegar e vai falar bem assim: tem como você me emprestar aí, ou me dar a senha do Wi-Fi? É assim ou não é? É a primeira coisa. Você vai dar uma disfarçada, nossa, que legal. Você vai falar dos filhos, da casa, mas o alvo central logo que você chega, fala: pô, me dá a senha do Wi-Fi aí, para que eu possa acessar a sua internet, né? E a abundância é uma coisa interessante, porque a abundância, ela não é algo que você conquista, a abundância é algo que você acessa. Assim como a senha de Wi-Fi, eu estou usando, claro, uma linguagem bem analógica para você, fazendo uma analogia. O reino de Deus é como se fosse o Wi-Fi que você precisa acessar. Quando você chega na casa de alguém, você digita ali, o dono te dá autorização para acessar, ele te dá a senha para que você acesse ali o Wi-Fi. Você coloca a sua senha e logo fica codificado ali no roteador. É incrível, porque toda vez que você chega naquele endereço, você não precisa pedir de novo. Você já está liberado o acesso. Por quê? Porque uma vez o dono já te deu a senha. Você não precisa ficar, me dá de novo, não, é automaticamente. O reino de Deus é assim, uma vez que você entende quem você é, porque o nosso acesso no reino de Deus é a nossa identidade em Cristo Jesus. Uma vez que você entende quem você é, você tem acesso livre ao reino de Deus. E quando você acessa o reino de Deus, você acessa toda a abundância, todos os recursos do reino que estão disponíveis para mim e para você. Ei, existem recursos disponíveis para nós hoje, aqui, agora, nessa manhã. E deixa eu te falar uma coisa, nós vamos acessar tudo que está liberado para nós nessa manhã. Pela fé em Cristo Jesus, nós já estamos acessando todos os recursos espirituais disponíveis para nós. Nós somos o que a palavra diz que nós somos, e nós podemos o que a palavra diz que nós podemos. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisas grandiosas liberadas para nós. Quando você acessa lá a senha do Wi-Fi, fica lá registrado, o roteador já sabe quem você é, e você só chega lá e entrar de novo, que você tem tudo liberado e disponível para você. E nessa manhã eu quero falar com vocês, como nós vamos acessar algumas coisas no reino de Deus, como algumas coisas já estão disponíveis para nós, e às vezes nós não percebemos, justamente porque nós não entendemos quem nós somos. Nós viemos no culto todo domingo, e viemos na quarta-feira, e quando dá, e acaba às vezes ficando automático, automatizamos a nossa fé, automatizamos as nossas funções, mas nós não fomos chamados para viver no automático, nós fomos chamados para viver em abundância, viver o sobrenatural de Deus. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.
Em 2 Reis, no capítulo 4, tem a história de uma viúva. Ela tinha uma dívida, e ela ia perder os seus 2 filhos. O marido tinha morrido, uma situação difícil. Como nós vimos na quarta-feira aqui, o sentimento de culpa, de incapacidade, de não poder resolver um problema. A pior coisa para um homem ou para uma mulher é você ter um problema nas suas mãos e você não tem a capacidade de resolver ele. A angústia que isso gera, a tristeza, a dor, a agonia de você não conseguir deitar a sua cabeça no travesseiro e poder descansar no Senhor, porque você tem um problema para resolver, mas você não consegue resolver o problema. E essa mulher, depois você olha lá, ela está diante desse grande problema, de perder os bens mais valiosos do que ela tinha. Mas um dia a palavra profética bate na porta dela, e quando a palavra profética, ela vem do céu e ela entra na nossa vida, ela vem transformar tudo aquilo que é comum em extraordinário. Quando a palavra profética de Deus, ela vem, entra no nosso coração, e nós obedecemos essa palavra, e nós obedecemos e vivemos essa palavra ela vai começar a gerar frutos de abundância na nossa vida. Nós vamos começar a colher todo o sobrenatural de Deus. Vasilhas que são coisas simples, nós vamos ver isso, vão se transformar em coisas extraordinárias. E eu quero declarar nessa manhã que coisas simples da sua vida, mediante ao poder da palavra profética de Deus, se transformarão em coisas extraordinárias no Senhor. Se você ficar desanimado, eu vou parar de pregar. Meu Deus, é a palavra do Senhor, meus irmãos. Não é sobre quem está pregando, é sobre viver o sobrenatural de Deus, é sobre viver a abundância do que está sendo entregue para nós nessa manhã. É sobre se entregar de corpo, alma e coração. É o culto racional, aonde você analisa o que está sendo dito, mas você vive o que está sendo falado. A palavra profética chegou na vida daquela mulher com uma mensagem clara, uma pergunta: o que você tem aí? Ela fala: eu tenho um pouco de azeite em uma vasilha. Eu quero dizer que você já tem algo dentro de você que vai ser usado para se transformar em extraordinário. Não se desvalorize. Não desvalorize a unção que está dentro de você. Não desvalorize a capacidade que você tem de ser uma arma poderosa na mão do Senhor. Você é um vaso que pode ser pequeno, que tem uma pouca quantidade de óleo, não tem problema. O pouco com Deus se torna muito. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser sobrenatural e extraordinário. Aleluia. O que você tem aí? Eu tenho uma vasilha com um pouco de azeite. Então é ela que nós vamos usar, minha filha. Pode ser pouco para você, mas o pouco para você é muito para mim. Ela pega, e ele dá uma orientação. Você vai no texto lá depois, pega a vasilha, e tem mais, vai e pega as vasilhas de todo mundo. E aí é uma coisa interessante, olha os recursos que já estavam preparados. Quantos anos antes aquelas vasilhas foram feitas, talvez por mão de ímpios? Estavam ali na vizinhança, há anos, na casa do vizinho, na casa da vizinha, um monte de vasilha, e ela nunca tinha percebido. Coisas comuns que vão se tornar extraordinárias na mão do Senhor. Quando a palavra profética chega na nossa vida e nós abraçamos essa palavra, vivemos essa palavra, a nossa visão espiritual nos faz ver coisas que estavam debaixo do nosso nariz, mas nós não vimos porque nós não entendíamos quem nós éramos. A palavra profética chega na vida dessa mulher e chega trazendo uma transformação maravilhosa. Ela agora entende que em Cristo, ou através da palavra profética, ela pode muito, e pode porque ela entendeu quem ela é agora. Ela pega as vasilhas e ela começa a untar essas vasilhas com óleo. E a Bíblia diz que começa a brotar azeite.
começa a fluir azeite. E é azeite brotando do nada. É como você vai sair daqui nessa manhã. Você vai sair daqui transbordando do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você entrou aqui fraco, desanimado, abatido, deprimido, nós, na autoridade do nome de Jesus, repreendemos todo tipo de sentimento, culpa e medo. Eu repreendo vocês agora, em nome de Jesus. Há uma abundância sobre nós, aqui e agora. Acesse ela em nome de Jesus. Olha a orientação para aquela mulher. Talvez seja para pessoas aqui. Olha, pega esse azeite todo que transbordou. E eu estou correndo aqui porque eu tenho mais alguns textos para ir com você. Pega esse azeite todo que transbordou. Vende. Vende. Paga a sua dívida. E vive com o resto. Que coisa, né? Se nós fôssemos uma igreja espertinha, a gente podia... Vamos vender unção. Vamos transferir unção aqui, vamos vender unção. Mas nós não somos tão espertos assim. Meu pastor é esperto. Por que ele manda vender? Sabe por quê? Porque ele ensina ela a precificar a unção na vida dela. Tem alguém? A dar valor, a colocar valor naquilo que ela está carregando. Ele passa uma mensagem aqui clara: ei, coloca valor no que você tem. Ah, mas é pouco, não importa, coloca valor no que você tem. Você é valiosa, você é valioso. O que você carrega tem um valor inestimável. O que você carrega com você tem um valor poderoso. A unção que você carrega tem poder para manifestar e trazer a abundância de Deus, do reino de Deus para a sua vida, aqui, agora, na terra. Você é o que a Bíblia diz que você é. Paga as suas dívidas. É aquele sentimento que você não deve nada a ninguém. Por quê? Porque Cristo já pagou o preço. O preço está pago. A porta da graça está aberta. Nós já somos salvos. Nós não vamos ser salvos ainda. Nós já somos salvos em Cristo Jesus. E carregamos uma unção sobrenatural dele. E nós precisamos viver sem nenhuma culpa, sem nenhuma dívida, sem nenhum medo. O prescrito de dívida já foi pago na cruz do Calvário. Nós somos livres. O diabo não vai vir tomar nada de dentro da nossa casa. Ele pode até chegar e vir, mas na hora que ele bater na porta, ele vai sentir o cheiro, ele vai conseguir perceber que a unção profética está sobre nós, a palavra de Deus está sobre nós, e que nós já vivemos a abundância do reino. Quantos estão aqui nessa manhã? Você está recebendo essa palavra? O texto nem finaliza o problema dela. Finaliza aí. Sabe por quê? Porque quando nós vivemos a abundância do reino, não tem fim para nós. A nossa vida é um presente com ele. É como se ele abrisse o livro. A história desse camarada, a história dessa mulher não vai ter fim. Porque eu posso mudar, eu posso fazer do jeito, porque não é mais sobre o que você quer. É ele agora ali fazendo tudo. E ele não foi... E ele não vai ser, ele é para sempre. E nós somos nele. Porque nós entendemos que nós somos. Nele nós já estamos reinando em vida. Com ele aqui agora na terra. A sua história não tem fim. Ah, mas eu queria que você chegasse e falasse que a minha história tem um final feliz. Quem tem a presença não precisa de final feliz. Quem vive de presença não precisa de ter um final feliz. Porque final feliz está correlacionado àquilo que você deseja. Mas a presença
não é mais sobre o que você deseja, não é sobre mais o que você quer, é só Ele, é por Ele, é sobre Ele, é tudo nele, é casa nele, casamento nele, igreja nele, vida abundante nele, finanças nele, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre o autor e consumador da nossa fé. Não é mais sobre o problema que veio, não é mais sobre o credor que veio, não é mais sobre a dificuldade que veio. E essas coisas passam longe da nossa vida. Por quê? Porque quando nós levantamos de manhã, a primeira coisa que vem na nossa mente é Ele, é para Ele, é por Ele, louvado seja Ele. Então, o primeiro passo para você acessar a abundância do reino, obedecer a palavra profética que Deus está liberando sobre a sua vida. Amém? Repita isso. Obedecer. Meu Pai, obedecer a palavra profética que Deus está liberando. Faça assim com as suas mãos. Deus está liberando uma palavra profética para você nessa manhã. Você vai conseguir, você vai vencer. O diabo e os seus anjos caídos não vão chegar à tua tenda. Está liberada uma palavra de prosperidade e unção sobre a sua casa. Receba isso em nome de Jesus. Uma coisa que a abundância do reino vai fazer na sua vida é quebrar padrões estabelecidos ou pré-estabelecidos. João 2. Perdão. Quantos aqui conhecem a história das bodas de Caná? Todos conhecem? Nós temos um padrão estabelecido. Qual era o padrão? Nós temos o mestre-sala, que era responsável para promover toda a festa. E esse cara, ele era muito inteligente, porque ele pegava e ele colocava o melhor vinho no começo, porque depois que a galera estivesse alegre, já não importava mais. Tem alguém que entende de vinho aí? Só para anotou o nome? Anotou o nome, pastorzão? Já viu quem é que está bebendo vinho na igreja? Dá sempre isso. Você levantou a mão, Vitor? Não. É que eu vi você fazendo, você fez assim, né? É o glória. O padrão estabelecido era esse. Então, dou um melhor vinho. A galera vai ficando alegre. Quem já bebeu vinho? Você lembra quando você bebia, filha? Sheila? Ficava alegre. Dá um vinho para ela. Padrão estabelecido, então aí no final ele ia dando um vinho. É o padrão do mundo isso. Porque se você parar para pensar, sejamos honestos, o mundo não tem só coisa ruim, tem coisas boas lá também. Eu não estou dizendo desse sistema diabólico, estou falando do mundo em si. Tanto é que quando Deus cria o homem e todas as coisas, ele fala uma coisa interessante. E viu Deus que era bom. A obra criadora, as coisas, tem coisa boa aí. E tem muito crente que não está desfrutando nessa vida, porque não entendeu quem queria, que pode desfrutar. Com discernimento, com decência, com ordem. Eu não precisava nem estar falando isso aqui, mas tem que falar hoje em dia. E o padrão do mundo vai caindo. Aí vai alternando, uma hora você está muito feliz, outra hora você está muito... E vai, está bem, está mal, está ruim também. Aí Jesus chega na festa e libera uma palavra profética. Olha só, ele pega coisas comuns da festa, talhas com água, coisas que seriam impossíveis quimicamente, porque você põe vinho dentro de uma garrafa que geralmente era água, você vai aguar o vinho. Quem bebeu vinho, não tem ninguém aqui, não vai ter como você entender essa analogia, ficaria aguado, ficaria ruim o negócio, ia demorar para dar alegria. Cara, eu sou de uma igreja crente, hein? Descobri isso hoje. Ficaria ruim, mas aí chega a palavra profética na festa. Porque casamento é festa da alegria. Você vê por mim, sou um cara extremamente alegre, porque casei bem. Casamento é festa da alegria, é a festa da comunhão, é a festa que você entra para nunca mais sair, irmão. É coisa gostosa tal do casamento.
Inclusive, vá num negócio do casamento aí que vai ser bacana. Mas quando a palavra profética chega, tudo aquilo que é inconstante começa a ganhar sintonia no reino de Deus. Com Jesus é diferente. Com Jesus é o bom no começo e o melhor ainda. A abundância vai vir na medida em que você se mantém firme à palavra do Senhor e que você obedece à palavra sagrada. E à medida em que você vai vivendo a palavra, as coisas não vão altos e baixos, as coisas vão caminhando para o alto. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A nossa salvação vem do alto, os nossos recursos são do alto, a abundância que nós vamos viver vem do alto, louvado seja Deus. E se faltou alegria na sua vida espiritual, se tem faltado alegria, eu quero declarar nessa manhã que uma palavra, uma direção de Jesus vai mudar tudo hoje nessa manhã. Aquilo que é sem valor na sua vida vai virar um vinho excelente, é uma alegria que vai transbordar, você vai ser batizado no Espírito, você vai sair daqui falando em língua. Quarta-feira passada, quem esteve aqui, um mover sobrenatural, nós parecíamos um povo bem agitado, palavra poderosa, o mover de Deus. Aí eu conversando com o pastor falava, eu sinto saudade desses momentos, onde o povo vem com o coração aberto para receber a palavra. Ele não vem para julgar o que está sendo dito, porque nós vamos errar em algum momento, nós vamos fazer uma brincadeira que não vai dar certo. Mas irmãos, pelo amor de Deus, nós já estamos experimentados na palavra do Senhor, nós já conhecemos isso aqui, nós se andarmos na luz como na luz Ele está, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, e quando nós entendemos que nós temos uma identidade em Cristo, nós não viemos aqui julgar o que está sendo dito, nós vamos viver o que o Senhor quer para nós. Quantos creem que esse altar aqui tem uma unção sobrenatural de Deus? Então por que não viver dessa unção? Por que não viver dessa unção? Há uma unção sobrenatural na sua vida, quantos creem nisso? Jesus vai pegar aquilo que não tem valor nenhum e vai agregar valor na sua vida e no seu ministério. Ah, meu casamento não tem valor nenhum, estou pensando em chutar o balde. Porque tem às vezes. Ah, já não aguento mais essa situação aqui que eu estou passando. Acredite, se você permitir que essa palavra entre no seu coração, você vai acessar uma abundância, e tudo isso que hoje é vergonha na sua vida, vai se tornar excelente com a mão, poderosa mão do Senhor na sua vida. Para nós acessarmos a abundância do reino, nós precisamos tomar todos os dias o vinho da alegria, é todos os dias mergulhar no Espírito Santo. Não adianta você vir aqui no culto e se alimentar da palavra, se na sua vida você não medita nela. Nós precisamos voltar a meditar na palavra do Senhor. Nós vamos para a internet, abrimos os nossos YouTubes e já vamos pegar pronto aquilo que se assemelha com a nossa visão teológica. E aí às vezes quando um de nós sobe aqui para entregar aquilo que está numa visão do ministério, ah, mas eu não penso assim, ah, mas lá antigamente fazia diferente. Irmãos, nós já passamos dessa fase, o Senhor te trouxe para se alimentar desse altar, então se alimente do altar, se alimente do altar com piedade, se alimente do altar com fome, porque o alimento que o Senhor está entregando para nós, não só hoje, mas todos os dias, é um alimento que vai providenciar uma abundância de Deus na sua vida, e é por isso que você vê algumas pessoas se destacando mais que as outras, ministério, família, prosperidade, e aí você tem que olhar para essas pessoas, e ver, caramba, o que essa pessoa está fazendo? Pode ver, provavelmente vai estar se alimentando do altar, entregando o coração no altar do Senhor. Não tem como ser diferente, não tem como fracassar, se o seu coração estiver nas mãos do Senhor. Eu declaro corações nas mãos do Senhor nessa manhã, e a abundância não vai chegar, ela já chegou hoje de manhã para você e para sua casa, louvado seja Deus.
Nem vou ficar olhando isso aqui, porque já perdi. Quem se lembra do paralítico do tanque de Betesda? Você conhece a história? Falta de movimento. O cara não consegue se mover. Sim ou não? Paralisado. 38 anos. E aí o padrão era o seguinte. Olha como é que o padrão, ele mais atrapalha do que ele ajuda. E Cristo, ele é ótimo em quebrar padrões. E tem pessoas aqui que precisam ter padrões quebrados. Eu vim lá da igreja tal. Eu também vim. Eu não posso fazer o que eu quero, que eu achava que era certo, que eu já não sei mais nem. Eu também vim de uma igreja. Aí agora, porque eu vim de uma igreja, na minha igreja fazer diferente, eu vou querer fazer do jeito que fazia na minha igreja. Eu tenho duas opções: ou eu abro uma igreja para mim, ou eu vou procurar uma igreja que vai fazer aquilo que eu quero. Agora, nós estamos congregando para ser atendido às nossas necessidades ou para ser confrontado nas nossas dificuldades? Nós precisamos entregar o coração, irmãos. Primeiro a palavra do Senhor, viver ela com interesse de coração, e depois aonde nós estamos nos alimentando. Uns crentes cheios de mimimi, eu imagino que deva ser isso em todas as igrejas. Nós somos a geração mais forte que esse mundo viu. Nós somos a geração mais abundante que esse mundo vai ver. Depois de nós não sabemos como vai ficar, mas a nossa casa vai continuar em abundância. A nossa geração que vai sair de nós, que já está aí nesse mundo, ela vai ser uma cópia fiel de nós, pelo nosso exemplo, e muito mais poderosa. Elas farão coisas maiores do que nós, no nome de Jesus. A água mexia e o cara não conseguia ir lá. Aí Jesus chega. E aí, como é que está, meu filho? Está bem. E qual é o seu problema? O cara não podia andar. Meu problema é que a água mexe. A água mexe lá. E toda vez que a água mexe lá, eu tenho que ir lá e eu não consigo ir. Não tem quem me ajude. Eu estou sozinho. Além de eu não conseguir me movimentar, eu me sinto sozinho. Ou seja, Senhor, emocionalmente eu estou destruído. Eu olho para um lado e não vejo ninguém. Eu olho para o outro e não vejo ninguém. Eu estou sozinho. E muitas das vezes, cercado de pessoas, mas sozinho. O que é pior. Porque aí o sentimento é aquilo: caramba, tem tanta gente e nada acontece. Ninguém para estender a mão. E aí vem a agonia, vem a dor, e aí começa o alto e baixo, o alto e baixo, o alto e baixo. Aí, em outras palavras, não foi com essas palavras que eu vou usar, mas vai servir para nós. Jesus traz um ensinamento de quebra de padrão poderosa. Meu filho, não se preocupa com a água que está mexendo lá não. Espera para você ver a água que vai mexer de dentro de você. Porque a unção que manifesta fora, ela é boa, mas a unção que manifesta dentro, ela é primordial. Não pode haver uma unção fora, se essa unção não quebrou tudo por dentro. Não vai funcionar fora, se essa unção não mudou o teu caráter, a tua estrutura, a tua vida, as coisas de errado que você fazia. Quando essa unção chegar na sua vida, ela vai arrancar a podridão de dentro de você, e ela vai te empurrar para o sobrenatural de Deus. Existe uma água sobrenatural se movendo aqui nessa manhã. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. É onde o Senhor vai mexer na nossa estrutura espiritual. Nós vamos sair daqui dentro. Olha, eu não sei com qual problema eu entrei aqui. Eu sei que eu vou sair cantando e glorificando o nome do Senhor. Só eu que estou animado. Pelo amor de Deus, me ajuda aí, meu povo. Me ajuda a te ajudar. Pelo amor de Deus. Quem já deu palestra aqui? A nossa psicóloga lá deu palestra, né? É ruim, né? Quando você está animado, você está numa frequência, igual o Paulo Marçal, você está numa frequência, o povo está em outra. Entra na frequência espiritual comigo aí, meu irmão, me ajuda. Me ajuda, irmãos. Eu peço humildemente a você. Vamos adorar a Deus junto.
Vamos adorar a Deus junto. É a palavra do Senhor que está sendo pregada. Sabe qual é o grande problema aqui? Que às vezes nos impede de acessar uma abundância? O tempo. O tempo é algo primordial. Por quê? Porque ele nunca chegava a tempo. Não dava tempo. Porque esforço o cara tinha. Se você vê, eu tento, mas toda vez que eu tento, olha o verbo, toda vez que eu tento, eu nunca consigo. Porque o tempo me impede. É uma estrutura de interpretação de português. Opa, esse cara está tentando. Esse cara está tentando, mas ele não está conseguindo. Por quê? Porque ele ainda não acessou. Ele não tinha ainda a palavra profética na vida dele. A palavra profética chega agora. E uma das primeiras coisas que a palavra profética vai fazer, quando ela chega na nossa vida, ela vai mudar o tempo. Porque o tempo que você vai viver agora não é mais o Cronos, é o Kairos. O tempo vai ser profético agora. Você vai viver, não é de profetada, mas você vai viver a profecia. E qual é a maior profecia que nós temos nas nossas mãos? É a palavra de Deus. Você vai viver o tempo sobrenatural do Senhor na sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa: aonde o Kairos não consegue meter a mão, aonde o Cronos não consegue meter a mão, o Kairos vai lá, mete a mão e resolve o problema. Eu quero declarar nessa manhã o Kairos de Deus chegando na sua vida, trazendo abundância, trazendo paz e trazendo prosperidade para você. Coisas vão começar a se mover na sua vida se você receber essa palavra nessa manhã. E você vai vir testemunhar o que o Senhor fez através dessa palavra. Quantos creem nessa palavra? Dá um glória aí. O Kairos vai resolver aquilo que o Cronos não consegue fazer. Repare que as vasilhas estavam prontas. O tanque já estava lá. Eu tive nesse tanque presencialmente, por um acaso. As talhas já estavam lá. A árvore que Zaqueu subiu, quantos anos antes foi plantada? Quantas pessoas passaram debaixo daquela árvore? Quantas pessoas pegaram a sombrinha na árvore? Ai, está quente aqui, deixa eu pegar uma sombrinha aqui, deixa eu refrescar. Quantas pessoas passaram por ali, mas nenhuma nunca subiu nela. Aquela árvore foi colocada ali por Deus, muitos anos antes. Eu não posso precisar quanto tempo. Muitos anos antes, para aquele glorioso momento que a abundância do reino chegou na vida de Zaqueu. O que você quer dizer com isso, pastor? É que tem recursos disponíveis na nossa vida, na nossa mão. Tem coisas na nossa mão que nós precisamos acessar em Cristo Jesus. Você precisa pedir ao Senhor: abra meus olhos espirituais. Traga essa palavra profética como algo que não é só uma profecia dada no final de semana, mas ela é toda manhã, se renovando, se avivando, batizando, curando, trazendo essência, aquilo que me dá esperança. Quem vive a palavra profética não tem tempo de ficar reclamando das coisas que não gosta, porque ele está vivendo o tempo de Deus, e o tempo de Deus não tem mimimi, não tem murmuração, não tem eu não gostei disso, eu não quero aquilo. Não, é só Ele, é só a vontade dEle. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O Kairos vai resolver aquilo que o Cronos não resolve. Você precisa entrar no tempo profético de Deus. Eu já estou finalizando. Você está entendendo essa mensagem? Está mesmo? Quem conhece a história? Uma das coisas que você precisa para acessar o reino de Deus é a autoridade. A autoridade do crente. Eu quero fazer uma oração para falar disso, porque às vezes eu venho aqui no altar e eu nem entrego tudo que eu posso, porque eu sei que se eu despejar algumas coisas aqui, eu vou mais confundir do que ajudar. Então eu quero fazer uma oração para que o Senhor conecte a sua mente, o seu coração e os seus ouvidos. Que só o Espírito Santo nessa manhã trabalhe na sua mente, no seu coração
e no seu espírito, porque eu vou falar aqui, para que eu não seja mal interpretado, em nome de Jesus. Quem conhece a história do paralítico, que é levado até o telhado, ele começa a destelhar o telhado para chegar até Jesus. Quando ele chega, ele vê uma multidão ali, e ele não consegue acessar. E a palavra é clara, dizendo que ele tem 4 amigos. 4 amigos. E aí, ele vê que ele não vai conseguir acessar aquilo. E esse cara, da história que eu contei, ele é o único, preste atenção, que já vem quebrando o padrão. Ele é o único. Das 3 histórias que eu contei, existem padrões estabelecidos, sim ou não? Mas esse camarada, com toda a dificuldade que ele tem, ele é o único que quebra o padrão. Porque eu não sei você. Eu não chego na casa de ninguém pelo telhado. Mas hoje em dia, do jeito que as coisas estão, está tudo muito mudado, eu não sei como que você chega na casa dos outros. Aí você chega, bate na porta e você pede licença e entra. Os mais educados. Posso entrar? Pode. Ele não. Ele é levado para cima do telhado, ele começa a destelhar o telhado. Coisa louca, né? E aí ele cai assim, ó, na frente de Jesus. Aí Jesus olha assim, Jesus admirado. O que você quer que eu te faça? Não, Jesus não pergunta, Jesus faz o seguinte: um monte de fariseu no recinto, Jesus falava assim: opa, telhado, seu pecado está perdoado. Aí acabou. Porque o cara vem quebrando o padrão, Jesus vem quebrando outro padrão, Jesus vem destroçando a lei. O seu pecado está perdoado. Aí a galera fica assim: mas como que esse cara faz isso? Como é que esse cara, quem ele pensa que ele é? Olha que audácia desse cara. Quem ele pensa que ele é para fazer isso? Aí Jesus sabendo, fala assim: mas vocês, quem eu sou? Então faz o seguinte, pode andar. E o cara começa a andar. E aí todo mundo fica impressionado com aquilo. Olha as quebras de padrões. Existem pessoas aqui que precisam ter padrões quebrados, sofismas na mente. Eu aprendi assim, eu cresci assim, eu sou assim, ninguém me ama, ninguém me quer, essas coisas que só atrapalham você de crescer e acessar a graça abundante de Deus. O que esse texto quer mostrar para mim? Quer mostrar que a única forma de você acessar a abundância, lembra que ele foi levado por 4 camaradas? A única forma de você acessar lugares não convencionais em Cristo é vivendo o evangelho pleno. Aqueles 4 homens, eles representam a plenitude do evangelho. Mateus, Marcos, João e Lucas, a plenitude do evangelho, me impulsionando a fazer coisas que eu não quero. Jesus disse para Pedro, vai chegar um momento em que você vai querer estar em lugares que você vai estar em lugares que você quer, vai cingir os seus lombos você mesmo, vai haver momentos que você vai estar em lugares que você não quer, mas outro vai te levar. É o evangelho da graça impulsionando aquele paralítico a subir no telhado e a destelhar coisa. Sabe o que isso mostra para nós? É que telhado é conforto. Eu estou com telhado, por quê? Porque eu não quero que chova. Esses dias eu fui fazer um churrasco lá em casa, não tinha telhado. Aí eu botei a churrasqueira no sol, aí eu ficava movendo a churrasqueira, e quando eu ia mover a churrasqueira, que era de ferro, aí queimava o dedo, aí um desconforto, uma coisa absurda. Aí agora botou o telhado e está chovendo dentro, aí pinga goteira, é desconfortável. Então você põe o telhado para você ter um conforto. E o que o Senhor quer falar para nós nessa manhã? Vai haver momentos que o evangelho vai fazer com que você mexa em áreas que estão confortáveis na sua vida, mas quando você destelhar essas áreas, é arrancar o telhado, é fazer coisa de doido mesmo, é dar um basta no pecado, é dizer: chega, Satanás, aqui não. E você vai acessar a presença de Jesus, e o sobrenatural vai acontecer, e a abundância vai chegar.
acessar o telhado daqui e falar bem assim, eu gosto disso, mas eu não posso isso, porque isso não me convém, e eu prefiro viver a abundância, a graça, o mover, o poder, o sobrenatural. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu não vou me mover pelo que eu estou vendo, eu não vou me mover pela economia, eu não vou me mover pelas finanças, eu me movo no sobrenatural. E nós precisamos ter essa coragem de destelhar coisas na nossa vida, na nossa estrutura. E aí nós vamos cair na frente do Senhor, e aí a palavra vai ser a melhor palavra que nós podemos ter. Por quê? Porque Deus não vai trazer abundância, presta atenção nisso, Deus não vai trazer abundância, sem que antes Ele não resolva o teu caráter. Ele podia curar primeiro, Ele não cura, como Ele curou várias pessoas primeiro. Ele não cura, Sheila, irmã Sheila, Ele não cura. Ele vira e fala, seus pecados estão perdoados. A sua ousadia, a sua autoridade de entrar aqui pelo telhado, sem conseguir andar, você fez um esforço danado, e nós sabemos que a salvação não é por esforço humano, é uma dádiva de Deus. E a abundância não é um dom, porque se fosse dom não estava acessível para todo mundo. Dons são dons do Espírito. 1 Coríntios 12, lá vem descrevendo os 9 dons, aquela coisa que opera na igreja, o Espírito dá a cada um conforme a ousadia. O Espírito sabe como é que ele faz isso, eu não entendo muito dessas coisas. Mas a abundância é um recurso, que aí não é distribuído, ele é dado, e aí nós acessamos mediante a nossa fé e a nossa autoridade e ousadia. Ei, Deus gosta de pessoas ousadas. Deus gosta de pessoas ousadas. E nessa manhã eu quero encerrar aqui, porque se eu ficar aqui eu vou começar a brincar, e eu tenho esse defeito, eu quero confessar esse defeito, e eu estou trabalhando nisso. Essa mensagem que o Senhor me deu, eu estava numa viagem para a África do Sul, dia 12 de janeiro, e eu olhando ali pela janela, o Senhor falando comigo, olha, vou te levar em tal lugar, vou fazer isso, você vai acessar isso, você vai acessar, o Senhor ministrando no meu coração, e eu falei, vai nada, eu? Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, assim, assim. Senhor, olha a nuvem, Senhor. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. E o Senhor falou comigo, a próxima mensagem, eu quero você sério. Eu não fui tão sério, que está em mim, mas eu quero pedir perdão quando eu fizer uma brincadeira. Eu quero que você me ajude em oração, porque esse é um defeito que eu tenho, irmão. E se eu não posso ter a hombridade e a essência de chegar para a minha igreja e falar, irmãos, me perdoem quando eu exagerar. Minha esposa fala direto, cara não, amor. Essa mulher me ama essa mulher, apaixonada em mim. Aí eu brincando já. Nós precisamos voltar, sabe quando nós vamos viver a abundância? Quando eu puder chegar para o Vitor, cara, eu tenho essa dificuldade. Eu não tenho vergonha, irmãos. Eu não tenho vergonha. E se algum dia eu cair, eu vou chegar aqui, nem que seja para ser um exemplo, eu não vou cair em nome de Jesus. Mas a essência do Evangelho, chegar, pastor, me perdoa. Pastor, me ajuda. Igreja, olha, me perdoa, eu fraquejei. Mas nenhum erro que eu possa cometer vai ser superior à abundância do reino que Deus tem para mim. Eu quero orar com você. Eu quero finalizar e orar com a sua vida. Você que está desanimado, abatido, já viu aquele Joseph Klimber? Está se sentindo um peso morto, um peso de papel. Nós vamos orar e vamos encerrar o período. Mas eu não queria que você voltasse para a sua casa com o sentimento de cumprir tabela. Vem para o culto. Queria que você saísse daquela porta ali, irmãos,
saltitante da presença de Deus. Certo, convicto de tudo que eu falei aqui. A sua identidade vai fazer com que você acesse a abundância do reino de Deus. Você saindo daqui sabendo quem você é. Deixa eu te falar uma coisa. Para com esse negócio de mimimi. Sabe qual foi o erro? Eu falei com alguém, acho que essa semana. Grande erro de Saul. Grande erro de Saul. E Saul errou menos que Davi. Mas o grande erro de Saul foi entregar para Deus aquilo que Deus não pediu. Não precisa inventar coisa para se achegar a Deus. Misticismo, umas coisas loucas, uns negócios doidos, umas coisas que não faz sentido, não funciona. E o que funciona é viver a integralidade da palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É viver a palavra, é amar a palavra, é se doar pela palavra, é saber que a palavra, ela é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Você não precisa de nada que não seja a palavra. Eu quero orar por você. Se há alguém aqui que quer receber uma oração, eu posso convidar para vir aqui para a gente orar. Se você quiser receber uma oração, é unção mesmo, não é transferência de unção não, irmãos. É orar para fortalecimento da sua vida, para discernimento de identidade. Isso, Ângela, vem, Ângela. Discernimento de identidade. Sabe, você entender que você não é um pobre coitado, que você nem é. Para! Deus tem coisa mais importante para fazer do que ficar ouvindo gente chorosa, gente que entendeu já o evangelho e nunca avança. A vida que Ele chamou para que nós vivamos é uma vida abundante. Eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. É um desfavor você viver uma vida que não seja a vida abundante. É um desrespeito com o evangelho você viver uma vida que não seja a vida que o Senhor determinou para você. Eu vou largar tudo porque está difícil para todo mundo. Você não é o único no mundo. Todo mundo aqui passa por dificuldade. Agora, é você que vai se decidir se você vai passar chorando ou se você vai passar cantando. O povo de Israel, quando saiu do Egito, pressionado, o pessoal vindo, lança, faraó, cavalo, tropa, marcha batendo, eles saíram cantando, dando glória a Deus ao Senhor, porque eles já estavam declarando que havia um lugar muito maior para eles na terra prometida. E eu quero declarar essa unção sobre vocês. Vamos orar, os intercessores.